Capitão, Cidinho Santos, senhoras e senhores senadores, comunicação do Senado Federal, senhoras e senhores, será que algum senador do Partido dos Trabalhadores conseguiria explicar por que a imagem do Brasil está tão arranhada? Tudo o que se fala hoje sobre o Brasil é negativo. Indica uma paralisia generalizada do governo da presidente Dilma. Eis alguns exemplos de manchete dos últimos dias. Inflação e eleição levam confiança de brasileiro à volta dos níveis da crise. Um ano após protestos, satisfação de brasileiros cai igual a de países da Primavera Árabe. Brasil cai em ranking de investimento. Há 10 dias do início da Copa, aeroportos estão inacabados. Metade dos estádios da Copa não terá Wi-Fi para torcedores. PAC do saneamento, 54% das obras estão atrasadas ou paradas. Dilma terá notícias ainda piores do que antes das eleições. Obras inacabadas ou abandonadas. Transposição do Rio São Francisco. Senhor presidente, são apenas algumas das notícias que chegam aos brasileiros nos últimos dias. Uma de tão inusitada chega a ser cômica. Turistas são aconselhados a fugir de morcegos e macacos e reservar dinheiro do ladrão durante a Copa. E por aí vai. Há hoje um consenso no Brasil. O governo é um fracasso. O pior nunca antevisto na história republicana do Brasil. Os problemas são infindáveis em todas as áreas: educação, saúde, economia, segurança, infraestruturas, os índices rebaixados em todas as áreas. Às vésperas da Copa do Mundo, o país mergulha num dos piores momentos econômicos e entra na perigosa zona da estagflação. Inflação com estagnação econômica. O remédio equivocado dos juros altos não foi capaz de segurar a inflação. Ao contrário, fez a economia frear, jogando o PIB para 0,2% no primeiro trimestre de 2014. Só existe uma pessoa que acredita na melhoria desse quadro, o ministro Mantega. Mas, lamentavelmente, o que o ministro da Fazenda diz não se escreve. Não há uma única previsão de Mantega que tenha dado certo. Todas são verdadeiros fracassos. Por último, o ministro disse que ninguém poderia imaginar que o baixo crescimento econômico é resultante da inflação e dos juros altos. Ora, ou seja, é resultado de uma política econômica mal conduzida e conduzida por ele. O governo exagerou nos gastos e inchou a máquina pública. Quase 40 ministérios. Resultado, desequilíbrio orçamentário e financeiro. O governo optou por estimular o consumo, mas se esqueceu do endividamento das famílias. E não cuidou da produtividade e da competitividade. O resultado? Inflação fora de controle. O país ruma para um abismo e se o povo brasileiro cometer o equívoco de reeleger a presidente Dilma, sabe-se lá onde vai parar o Brasil? Falta ao governo humildade para reconhecer os próprios erros, como as manobras contábeis e a falta de políticas fiscais. Não é possível sustentar um discurso otimista com os números que surgem a cada dia. Falta de planejamento. Como bem lembra o historiador Marco Antônio Villa, a maior ação administrativa do governo Dilma não foi no Brasil, mas em Cuba. A presidente investiu US$1 bilhão na modernização e ampliação do Porto de Mariel. Este talvez seja o principal desafio de Dilma Rousseff. Entender que não é presidente de Cuba, um país paralisado no tempo e no espaço com uma economia cambaleante e um controle anacrônico e policialesco das vidas de todos os cidadãos. Assim como Lula também não entendeu que não mandava na Venezuela e na Bolívia. Dilma precisa entender que é presidente do Brasil, um país com uma economia dinâmica, um potencial empreendedor invejável. O sectarismo e o dogmatismo são as receitas do fracasso. A sociedade brasileira quer de volta o Brasil moderno, o Brasil da estabilidade econômica, construído pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, tão duramente criticado pelo Partido dos Trabalhadores.
FHC teve coragem de privatizar o sistema de telecomunicações e não se escondeu através de dogmas. O que faz o governo do PT? Privatiza, mas não dá o braço a torcer. Permite uma parte, concessão. senador Ciro. Logo em seguida, senadora. O que vale é as companhias telefônicas retornaram de impostos aos cofres públicos, que compensa qualquer crítica possível à privatização realizada por Fernando Henrique Cardoso. Pois não, ouço com prazer a senadora Gleisi Hoffmann. Agradeço, senador Ciro, a parte. Estou aqui ouvindo o senhor fazer esse discurso com tanto ênfase contra o governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, dizendo que é um governo que se dedica mais ao exterior, e fico aqui pensando como que as pessoas que são beneficiárias de tantos programas, de tantas ações do governo, recebem essa sua fala. É um governo que conseguiu colocar 14 mil médicos para atender a população, muitos inclusive no seu estado, estado de Goiás, médicos que estão 8 horas por dia, 5 dias por semana atendendo as pessoas. Um governo que colocou tantas novas universidades, criamos 18 universidades novas no Brasil, fizemos o ProUni, o FIES, que hoje tem 1,5 milhão de alunos que estão estudando, mais de 200 instituições federais de ensino tecnológico. É um governo que tem o Minha Casa Minha Vida, que tem 3.700.000 casas contratadas. Já desafiei esse plenário a me dizer qual outro país que fez um programa dessa dimensão, qual outro país que em tão curto espaço de tempo incorporou 36 milhões de pessoas no consumo, tirando-as da miséria. Portanto, eu não consigo ver, com todo o respeito, senador Ciro, que tenho por Vossa Excelência, adesão à realidade ao discurso que Vossa Excelência está proferindo. Até porque, recentemente, a presidenta, indo ao seu estado, estando com o seu governador em Goiás, recebeu grandes elogios pelo espírito republicano, pela forma de atuar e pelos investimentos do governo federal em Goiás. Eu mesmo fui testemunha e acompanhei a renegociação, a ajuda e o socorro que o governo federal deu à CELG, as Centrais Elétricas de Goiás, assim como também o PAC do entorno, que passou pela Casa Civil, e eu tive oportunidade de fazer diversas reuniões com o governador. Então, senador, eu acredito que a gente possa ter divergências em concepção, em formas de governo, em condução de governo. É natural que tenhamos divergência no que dá mais peso ou não dá peso, para que serve o Estado, qual o seu papel. Mas desconhecer que nós tivemos avanços, que esse governo não fez pelo Brasil, que é um governo que só faz pelo exterior, que é um governo que não tem presença e parceria nos estados, aí é nós irmos longe demais, senador Ciro, é nós não olharmos a realidade e os programas que estão beneficiando a nossa população. Então, eu não poderia escutar Vossa Excelência falando o que Vossa Excelência está falando agora, sem me colocar, sem me posicionar, porque nós temos muitos programas, muitas coisas que estão sendo oferecidas a benefício do povo brasileiro, inclusive a benefício do povo goiano. Se eu fosse a senhora, eu também, Vossa Excelência, eu também faria o mesmo. Mas, senadora, o que nos incomoda é justamente a mudança que nós estamos tendo de como foi entregue esse país e como ele está agora. São os índices, não somos nós que falamos, isso não é um partido que está falando. Nós estamos caindo em todos os índices, na educação, na infraestrutura, na economia, nós estamos perdendo espaço, nós já fomos os principais dos brinques, hoje não somos mais. Agora, alguma coisa esse governo tinha que fazer e fez, sim, é evidente, senão a situação estaria extremamente pior. Tem que justificar o porquê está. O meu estado, durante muito tempo, andou com as próprias pernas. Realmente recebeu, sim, um auxílio do governo federal meritório. Necessário. A presidente teve, naquele momento da CELG principalmente, uma atitude republicana, porque ela foi eleita para ser presidente do Brasil e não presidente de um partido. Mas como se a série de equívocos na condução da economia não bastasse, a senhora presidente, o governo do PT está acabando com a Petrobras. Ou eu estou enganado, ou a imprensa toda está mentindo, que perde o valor de mercado dia a dia. As suas ações valem 1/3 do que valiam. A situação da empresa é tão grave que chega ao vexame e ao absurdo. Como é que a presidente Graça Foster admite publicamente que não pode falar sobre as declarações do ex-diretor Paulo Roberto Costas sobre a construção da refinaria Abreu e Lima? Como é que a senhora Graça Foster fica calada quando o ex-executivo afirma que o custo da refinaria de Pernambuco foi calculado utilizando-se uma conta de padeiro?
Nas palavras dele, estimulou o custo de uma refinaria no México da época entre 15 e 20 mil dólares e multiplicou-se pela capacidade pretendida para o projeto brasileiro, sem considerar particularidades do mercado e das lógicas locais. Por outras palavras, a falta de planejamento da Petrobras fez a refinaria saltar os custos inicial de 2,5 bilhões para os atuais 18,5 bilhões. E a refinaria ainda não está pronta. Esse tipo de conduta é o atestado da incompetência da gestão de os maiores patrimônios do povo brasileiro. O governo Dilma está destruindo a Petrobras e quer enganar todo mundo com um depoimento combinado na CPI do Senado. Uma verdadeira farsa. É a linha que tem sido adotada nas manobras contábeis do governo. Cria um discurso fictício, literalmente para inglês ver, e acham que o brasileiro é bobo. Meia dúzia de falsos argumentos não enganam mais os eleitores. As redes sociais estão aí para desmentir as balelas e trazer à tona a realidade. No Brasil, senhor presidente, vivemos uma democracia. O governo quer colocar uma mordaça na imprensa com o controle social da mídia. Isso é uma ditadura disfarçada. Aqui, ao contrário de Cuba e da Venezuela, já termino, senhor presidente, vigora a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão. Também não há mais para achar que o futebol é o ópio do povo e que se satisfaz com pão e circo. Mas que a mãe de um PAC fracassado e empacado, Dilma é madrinha da inflação. Está conduzindo o Brasil a um buraco sem fundo. E não me venham com essa história de que a imprensa faz discurso contrário ao governo ou que a oposição é péssima, ou que está de mau humor. Será que o mundo está todo contra Dilma? É claro que não. O que todo o Brasil e o mundo já perceberam é como o atual governo está perdido e sem rumo. O governo da presidente Dilma é um fiasco. Obrigado, senhor presidente. Pois não.